cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Que Jesus te abençoe. Amém? Não deixe de deixar seu comentário. Você que não é inscrito ainda, está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo. E se inscreva aí abaixo, onde está escrito inscreva-se. Amém? Que Jesus abençoe a todos os meus inscritos. Amém? Estou se inscrevendo no meu canal, que Deus abençoe. Queridos, nós estamos estudando as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2020, a lição de adulto. O seguinte tema: a raça humana, origem, queda e redenção. Então nós estamos dando sobre esses três assuntos dessa lição do primeiro trimestre de 2020. Nós vamos falar sobre a lição 5, que será abordada dia 2 de fevereiro de 2020. A unidade da raça humana. Bom, nós vamos falar sobre a unidade, né? Certo? Bom, nós vamos falar sobre a unidade da raça humana. Bom, textual. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais. Malaquias 2:10. Apesar de muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Bom, então, nós sabemos que o casal é uma única raiz, né? Uma única raiz genética. Nós vemos em Gênesis 2:21. Abre sua Bíblia, Gênesis 2:21. Diz o seguinte: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou-se em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Bom, amados, nós sabemos que Adão, ele estava no jardim fechado. Jardim de quê? Do Éden. Certo? E aqui fala no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Então, sabemos que foi um sono profundo em Adão. Queridos, não está falhando o meu pincel aqui, ou se eu pego outro aqui. Então, queridos, continuando aqui. Então, foi um sono profundo que Deus fez em Adão. Então, Deus tirou uma das suas costelas, certo? Para a formação da nova mulher. Então, foi o material genético. Nós já explicamos na lição anterior. Então, para raciocinar aqui, nós estamos falando sobre a unidade. É um só. Então Deus tirou uma das suas costelas, né, de Adão, para fazer o material genético, que é as células de troncos, certo? E a medula óssea.
Queridos, peço perdão que meu pincel não está pegando bem. Então, queridos, vamos aqui, ó, medula óssea vermelha. Então, queridos, através dessa cirurgia, né, que Deus fez em Adão, né, anestesia geral, né, anestesia geral. Então Deus fez Adão cair em profundo sono para fazer essa anestesia geral. E nisso ele tirou do material genético, né, as células para a formação da nova mulher, que é a Eva. Então, a Bíblia diz depois que fechou uma das suas costelas de Adão. Então, através desse material genético, né, o homem e a mulher, né, Adão e Eva, é de um só tronco, né, as células de troncos. Então, aqui fala que o homem, né, ele é uma só língua, né, um só povo, uma só nação. Então, aqui fala que todos nós somos filhos de Adão e Eva. Espera um pouquinho, querido, ver se eu acho outro pincel que eu guardei. Mas perdão que eu tive que dar uma saída para pegar outro pincel aqui, que meu pincel está falhando. Então, queridos, aqui fala que todos somos filhos de Adão e Eva, né? Nós sabemos que é o primeiro Adão, né? Nós sabemos que a Bíblia diz que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Então, o que é destituído? Destituído é afastado. Bom, aqui é o primeiro Adão. Agora o segundo Adão, né? Que é Cristo. Ele nos resgatou, né? Através da sua redenção, né? Nós sabemos que ele enviou seu filho aqui na terra como homem, né? 100% Deus, 100% homem. E nós vemos que o homem foi resgatado, levantado através da sua redenção, né? Jesus ter morrido na cruz, pagar os nossos pecados. Bom, queridos, então nós somos uma só língua, né? Somos um só povo, né? Então, aqui, apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém do único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Então, queridos, Adão e Eva, eles tinham, né, uma língua hebraica. E nós vemos que na lição fala que sobre, aqui ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ou 28, fala: E estando Paulo no meio de Areopago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos Torá, achei também um altar que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que honrais, não conhecendo o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor Deus do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens.
Então, queridos, nós vemos em Gênesis 2:7. A Bíblia diz que e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Bom, nós sabemos que nós vemos que primeiro era o pó, né? Que era o corpo sem vida. E a Bíblia diz que Deus soprou o seu espírito. Deus soprou o seu espírito. O seu espírito humano, né? Espírito. A Bíblia diz que Deus soprou o seu espírito humano, né, nesse pó, que Deus, ele modelou esse pó, né, formou o corpo, né? Deus soprou nesse corpo que estava sem vida e tornou-se o quê? Alma vivente, certo? Então, queridos, aqui ó, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Então, o homem é composto por espírito, alma e corpo. Então, nós sabemos que o homem não é produto de evolucionismo, né? O homem, ele foi criado e foi formado por Deus, né? No Gênesis 1:1 fala, no princípio Deus criou os céus e terra. Então, no princípio, Deus já existia antes, né, da criação. E nós vemos que a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e terra. Então, ele criou primeiramente os céus, né? Depois, né, no princípio criou os céus, que é o espaço, a terra, que é a matéria, né? Antes da terra ele criou os anjos, né? Então, nós vemos que a Bíblia já fala que o homem, ele foi formado, né? Em Gênesis 2:7 ele foi criado e formado, né? Em Gênesis 1 fala que ele foi criado, em Gênesis 2:7 fala que ele foi formado, né? Foi formado que do pó da terra, né? Então, o homem, ele é um ser, né, formado por Deus, né? Então, queridos, aqui fala, esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Então, que o primeiro Adão, né? Nós todos somos filhos de Adão e de Eva, né? E a Bíblia diz também que nós somos filhos, né, de Deus também, né? Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, né? Como nós estudamos na lição passada sobre esse assunto, sobre o espírito humano, alma e corpo. Bom, então, quando nós recebemos a Jesus, né, como Salvador, né, nós sabemos que nós temos um novo nascimento, né? O Espírito Santo, ele entra nesse espírito humano, né? E nós vemos que aí é uma regeneração. Um novo nascimento, né? Então, todo ser humano, ele tem o espírito humano, né? Que é o fôlego da vida. Então, Deus fez esse fôlego, né? Para o homem viver. Então, nós sabemos que a alma também é o que ela é. É a sede das emoções, é a personalidade. É a personalidade. Nós estudamos sobre isso. Então o homem, quando ele recebe a Jesus, né, ele tem um novo nascimento. É uma nova vida. Então, a vida, né, no corpo, na alma e no espírito. Agora, quando o homem, né, não tem Jesus na vida, né, fica na desobediência, no pecado, né,
Nós sabemos que o pecado começa na alma, né? Então afeta a alma, afeta o corpo e afeta o espírito. Então aqui é morto. É morto. Quando o homem, né, deixa de aceitar Jesus, né? A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, fomos afastados. Mas nós sabemos que Deus, ele, né, enviou seu próprio Filho aqui à terra para morrer por nós, né, pagar os nossos pecados. Ele nos deu uma nova redenção. Então, aqui fala sobre três pontos aí, né, que nós vamos abordar nesse dia 2 de fevereiro de 2020, né? Apresentar a unidade racial do ser humano. Discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. Refletir sobre a unidade de Cristo, em Cristo. Então, queridos, introdução. Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade das línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos em um único casal, Adão e Eva. No princípio, conforme nos veremos todos falamos, um único idioma. Nesse todos os seres humanos somos irmãos. A única genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. O primeiro Adão. Todos pecamos, fomos destituídos da glória divina. Igual eu falei para os irmãos aí, né? Então, querido, todo homem, né? A Bíblia diz que ele pecou, né? Mas aqui quer dizer a palavra destituído, né? Está aqui no significado, afastado, né? Então, todos pecaram, né? E foram destituídos da glória de Deus, né? Então, o primeiro Adão, né? Nós vemos que a Bíblia diz que Deus, né, pediu para Adão, né, cuidar do jardim, né? E nós vemos que ele cuidou do jardim, mas ele desobedeceu a Deus, né? Deus falou para não comer do jardim do bem e do mal, né? Primeiramente a mulher comeu Eva, né, e deu para o seu marido Adão, né? E a Bíblia diz que veio as consequências, né? Deus expulsou o casal do jardim, né? Sabemos que antes era tudo agradável, antes do pecado, né? Mas através do pecado do homem, né? A Bíblia diz que gera morte. Como primeira morte foi para morte o quê? Não foi morte física, foi a morte espiritual. A morte espiritual. Então, o primeiro homem, nem a primeira mulher, teve a morte espiritual, morreu espiritualmente, né? Nós sabemos que Adão ele tinha ele tinha um elo com o Espírito Santo, com Deus, né? Comunicava-se com Deus antes, mas quando ele deixou de honrar a Deus, né? Pecando contra Deus, aí houve, né? Houve uma separação, né? Houve a morte, né? Houve a morte, mas o que é a morte? Não a morte física, a morte espiritual. Depois, mais pra frente, foi a morte física, né? A morte física. E a terceira, a morte eterna. Então, queridos, o homem, ele antigamente ele tinha um contato com Deus, tinha aquela comunhão. Nós sabemos que o espírito humano é a consciência. A consciência, a intuição, comunhão. O homem tinha comunhão, Adão tinha comunhão com Deus antes de pecar, tinha aquela intimidade com o Espírito Santo, mas quando ele deixou de obedecer a Deus, né, aí teve a morte, né, teve a morte espiritual primeiro, né, e nós vemos que a Bíblia diz que
o homem, né, e a mulher pecou, veio a morte espiritual, depois a morte física, né, para todo o homem e para toda a humanidade, né, que é a morte, é o corpo que vai para o pó, né, mas nós sabemos, a alma, ela é imortal, a alma, ela é imortal, né, e o espírito também, ele é imortal, né. Agora, quando o homem morre, o corpo ele separa da alma, né? O corpo vai para o pó, né? O corpo morre, mas a alma ela continua vivendo, né? E o espírito também humano. Então, queridos, aqui fala que a única genética. Então, igual eu falei para os irmãos que Deus fez o material genético, as células de tronco, né? Então, o homem e a mulher, né, são os filhos de Adão e Eva, um único tronco. Então, vamos continuar aqui. A unidade racial do ser humano. Nesse tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesmo para destruir as bases ateias que estão. Então, querido, do evolucionismo. O homem não é produto de evolucionismo, igual eu falei no início da lição, né? O homem não veio do macaco, né? Como temos aqui algumas coisas que falam sobre o evolucionismo, vou até ler para vocês aqui. Aqui, ó. Muito tempo o homem questiona a origem do universo e do planeta Terra. Atualmente temos duas vertentes que tentam explicar essa origem: o criacionismo, explicação religiosa, e o evolucionismo, explicação científica. O Big Bang é uma teoria evolucionista definida a partir do século XX. O último século marcou a humanidade em razão da difusão do conhecimento e da informação, sem contar as inúmeras inovações tecnológicas que aconteceram nesse período. Nesse período, muitas teorias e hipóteses puderam ser comprovadas com o auxílio de tecnologia e intercâmbio científico. No campo astrônomico surgiram importantes instrumentos e equipamentos como telescópios de alta precisão que contribuem diretamente nos desvendar dos mistérios, enigmas que esse complexo universo esconde. Quanto à origem do universo, são muitas teorias que buscam explicar a sua criação, porém, a mais aceita pela classe científica é a acadêmica do Big Bang. A teoria do Big Bang foi divulgada no início do século XX, após ter sido formulado por astrônomos e físicos. Essa classe científica acredita que a formação do universo se deu a partir de gigantes explosões que teriam acontecido há pelo menos 15 bilhões de anos. Então, fala que foi explosão, né? A teoria do evolucionismo, né? Mas nós cremos na teoria do criacionismo, né? O homem, irmão, queridos, o homem foi criado, a Bíblia diz que o homem foi criado, né? E ele foi formado, né? Então, queridos, nós somos de um único tronco, uma única formação, né? Então, queridos, a Bíblia, né? A antropologia bíblica que nós estamos estudando sobre o estudo do homem. Então, a antropologia bíblica, ela mostra as referências bíblicas, as verdades bíblicas que o homem, né? Ele foi criado e logo após ele foi formado no Jardim do Éden. Então, aqui fala o seguinte, vamos continuar aqui, ó. A origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é confundidamente divina, pois sua criação foi decretada e executada por Deus. Então, Gênesis 1:26 fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Queridos, quer me perder no outro vídeo que eu falei, façamos, singular, não é singular, é plural. Então, façamos. Então, a palavra está no plural. Então, a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles planejaram para a formação do homem, Gênesis 2:7. Então, o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem, aparecimento do ser humano no universo, deve ser o ato criativo de Todo-Poderoso e não de um processo de evolução. Então, queridos, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Igual na aula passada eu falei o que é onisciência, né? Onisciência, ele sabe de todas as coisas.
onipotência, né? Ele é todo poderoso, onipresente, ele está agora comigo, com você, amém? Querido, eu vou só falar um pouco da lição, porque